Eleito com mais de 155 mil votos, o deputado Alexandre Frota foi expulso do PSL hoje. Decisão anunciada pelo presidente do partido, Luciano Bivar, após reunião com outros integrantes da sigla. Entre os motivos do desligamento de Frota estão críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro, que também integra os quadros do PSL. O parlamentar disse publicamente, por exemplo, que não concordava com a nomeação do filho de Bolsonaro, o também deputado Eduardo Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Menos um, Vera. A gente chegou um dia aqui da política em que a gente vai discutir a expulsão do Alexandre Frota do PSL, de um partido político, né? Não é do Big Brother, não é da Fazenda, é de um partido político. É um tanto quanto bizarro, um sinal dos tempos, mas, né, temos de nos dedicar a isso. Então, o Frota se desentendeu com a família do presidente, depois com outros companheiros de bancada, deixou de votar a reforma da Previdência. Eu confesso que eu não sei o que diz o estatuto do PSL, eu não sei nem se ele tem um estatuto. Eu acho que ele foi mais afastado porque já era persona non grata no partido. Vamos ver para onde ele vai agora, onde vai se filiar. Os que votaram nele e que são bolsonaristas já estão dizendo: você nunca mais se elege nem síndico de prédio, estão promovendo uma perseguição a ele. Nesse caso, eu não sei dizer quem está mais certo ou mais errado, porque ele também se beneficiou, surfou nessa onda do bolsonarismo, fez o carnaval todo na campanha, o carnaval anti-imprensa, o carnaval de demonização da política, se elegeu só graças a isso e com um recall que ele tinha dos tempos de ator ali. Então, eu acho que todos eles aí estão no mesmo barco, surfando a mesma onda. Vamos ver onde isso vai nos levar. E aí, Josias? O mais curioso é que mandaram o Frota para o paredão numa hora que ele estava se comportando bem na casa. E o Rodrigo Maia elogiando porque ele teve um comportamento exemplar na reforma da Previdência, ficou coordenando as listas de votação, pegou todo o partido, o PSL, liberou o Rodrigo Maia para iniciar a votação quando todos estavam presentes. O Rodrigo Maia faz referências muito elogiosas a ele, tanto que convidou agora para ele ir para o DEM. O que eu acho mais estranho aí é que ele foi expulso e o próprio Luciano Bivar, que é o presidente do partido, diz que não tem nada a ver com a Previdência, que não foi expulso porque se absteve de aprovar a reforma da Previdência no segundo turno. Tem a ver com o comportamento dele. E o comportamento que há de inusual no comportamento dele é uma briga que ele tem com o Eduardo Bolsonaro, que assumiu a presidência do PSL em São Paulo e deve estar contrariando os interesses do Frota, e ele criticou a indicação do Eduardo Bolsonaro para a embaixada em Washington, o que nós fazemos aqui quase que cotidianamente. Então, ele está do lado certo nessa matéria. Agora, criou-se aí um padrão que agora vai ser difícil de se afastar dele. E eu me pergunto o que fará o PSL, por exemplo, com a deputada estadual Janaína Pascoal, que é estrela do partido, autora do pedido coautora do pedido de impeachment da Dilma. E a Janaína está, nesta terça-feira, em Brasília, articulando um pedido de impeachment do ministro presidente do STF, o Dias Toffoli. Ela alega que o Dias Toffoli exorbitou de todo o seu poder ao suspender em pleno recesso do judiciário, nas férias, portanto, aquelas investigações que contam com dados fornecidos pelo COAF e pela Receita Federal sem autorização judicial. A Janaína está aqui se reunindo com senadores para pedir o impeachment do Dias Toffoli. E é preciso lembrar que na origem dessa decisão do Dias Toffoli está aquele recurso que foi protocolado no Supremo pelo filho 01 do Bolsonaro, que é o senador Flávio Bolsonaro. O que vão fazer agora com Janaína Pascoal? Vão expulsar também? Vão mandar para o paredão? E aí, Rodrigo, o que vão fazer? Olha, é um bom ponto pelo seguinte: o que o caso do Alexandre Frota suscita é uma reflexão sobre oportunismo versus princípios. Aliás, um parênteses, o Paulo Guedes escrevia colunas no Globo e ele fazia uso de uma estratégia muito inteligente. E para não atacar diretamente o PT ou o PSDB, ele pegava o que os tucanos falavam sobre os petistas e usava, e aquilo que os petistas falavam sobre os tucanos e usava. E, às vezes, é possível concordar com ambos, né? Então, essa briga entre bolsonaristas mais radicais e Alexandre Frota é o tipo da briga que eu concordo com os dois lados,
né? Porque nenhum tem razão. Essa que é a verdade. Então, veja, o Alexandre Frota é oportunista. Ele é um traidor do bolsonarismo, não resta a menor dúvida. A essência daquilo que ele vem dizendo hoje, né, as críticas que ele vem fazendo aos excessos do presidente, as entrevistas que ele deu, estão muito mais alinhadas com a minha forma de pensar do que antes. Então teria tudo para eu começar a defendê-lo agora, só que aí que vem o ponto. Eu não sou oportunista como ele, eu sigo princípios. Então, para mim, um boçal será sempre um boçal independente do lado. Eu tenho muito orgulho de dizer que o Alexandre Frota me bloqueou no Twitter dele, parece que ele agora até cancelou a conta, mas ele me bloqueou e eu pensei até em processá-lo, porque ele é tão baixo nível que ele insinuou que eu tinha um garoto no Congresso querendo falar coisas ligadas até a esse aspecto sexual, enfim. É um sujeito que desce baixo, assim como os bolsonaristas, no assassinato de reputação, nos ataques pessoais, para não debater ideias. Só que eu já criticava o Frota quando ele subia no caminhão ao lado do Bolsonaro na eleição. E aí os bolsonaristas o defendiam. Na época ele era corajoso, era importante para o país. Hoje ele é um ator pornô, um ex-ator pornô. Quer dizer, os bolsonaristas puxaram da cartola o passado e lembraram que ele fazia filmes pornográficos, porque tinham esquecido quando ele estava no caminhão junto com o Bolsonaro. Então está faltando um pouco ao país foco e apreço aos princípios e um pouco menos de oportunismo. Eu acho que o Alexandre Frota vai acabar no DEM, já foi convidado pela Semineto e tudo. E vai ser curiosíssimo de ver, porque no DEM estão também os garotos do MBL. E eles se odeiam, mas não é uma divergência ideológica, é briga pessoal, meteram um processo um contra o outro, porque o Alexandre Frota foi acusado de ter roubado a marca do MBL. Então eu quero ver como é que vai ser o convívio dentro do DEM entre Kim Kataguiri e Alexandre Frota. Então, veja, todo esse caso, o Josias lembrou bem, né? Vão expulsar também a Janaína Pascoal, ela também está criticando muito o presidente. Então, não há o quê? Não há uma régua, não há um princípio. É oportunismo do lado do PSL, oportunismo do lado do Alexandre Frota e está todo mundo errado. Agora, que o Frota melhorou no discurso, melhorou. Que é um traidor, que é um oportunista e que continua sendo, na minha opinião, um boçal, isso é inegável. Diga, Josias. Bom, só para arrematar aqui o meu ponto de vista, isso está acontecendo porque no Brasil nós não temos partidos políticos, né? A gente sabe disso. E o que aconteceu com o PSL é que era uma legenda inexpressiva, tinha ali 3 ou 4 gatos pingados e é comandada por esse sujeito lá de Pernambuco, o Luciano Bivar. O Luciano Bivar comandava o PSL como um cartório. Chegou o Bolsonaro, assumiu o partido durante a eleição e devolveu para o Luciano Bivar depois com um contingente de mais de 50 parlamentares. E o Bolsonaro, ele mimou muito esse personagem que o Constantino define como boçal. Mimou, vivia a tiracolo com o Frota. Agora estão refugando o personagem e expulsando. Isso ocorre porque não tem princípio nenhum, não tem nada. Agora, criou-se um padrão. Então agora vão ter que lidar com isso e o Bolsonaro, vez por outra, diz que vai sair do PSL, que não é um partido que lhe dê o conforto que ele deseja. Então, pode ser que o presidente no futuro até saia do partido. Esse PSL é nada. Então o que está acontecendo é a gestão do nada. Agora, tem personagens ali, a Janaína Pascoal, por exemplo, merece respeito. Eu não sei o que vão fazer com ela, mas ela é uma personagem que costuma ter posições fortes. Não creio que ela vá mudar de posição porque o PSL vai ameaçá-la. Para a gente concluir, Constantino. Não, esse ponto do Josias é muito importante, sim, que o PSL é um saco de gatos ou de ratos, dependendo da interpretação, né? E é interessante isso porque fecha um gancho, um elo com o que a gente estava falando antes, de críticas, né? E o que o Bolsonaro exige é uma lealdade pessoal. E isso vai fazendo com que ele se feche cada vez mais numa bolha de bajuladores. Isso é mortal. Adam Smith já alertava aos membros da corte como era perigoso você se cercar só de quem te elogiava, porque você precisa da crítica construtiva. E está ficando evidente que esse pessoal bolsonarista não lida muito bem com isso. Então é um problema.